Boa noite, muita alegria que estamos aqui hoje reunidos, com a graça de Deus. E hoje eu trouxe para vocês, hoje eu vou falar sobre os santos juninos. Nós somos um povo que ainda festeja bastante esses santos, né? Gente, aí não fique assustado, que o Espírita vai falar de santo. Eles são santos por uma conotação religiosa. Mas para nós são espíritos que vieram com uma missão e saíram dessa missão vitoriosos. Se fôssemos da religião que os consagrou, teríamos São Chico Xavier, São Allan Kardec, São Emmanuel, São André Luiz, mas nós já temos esse entendimento, mas as pessoas têm outro entendimento. Então vamos falar um pouquinho desses espíritos abnegados, consagrados ao Cristo, que tiveram missões maravilhosas aqui no nosso planeta e que nós festejamos somente a festa, a dança, as guloseimas, mas muitos de nós não sabem nem um pouquinho a respeito dos feitos, das obras desses irmãos que trabalharam de forma digna as suas mediunidades, sendo que eram portadores de vários tipos de mediunidade, e isso não é citado, né? Mas no caso de Santo Antônio é citado lá no livro dos Médiuns, capítulo 7. Então vamos começar pelo Santo Antônio, que é o primeiro santo a ser festejado. Então ele nasceu em Portugal, com o nome de Fernando de Bulhões. Era de uma família abastada, mas foi criado perto de um mosteiro e sempre gostou da parte religiosa. Aos 15 anos ele entrou para o mosteiro, fez todo o seu estudo filosófico, religioso, né? E quando ele ia se consagrar como já um padre e tudo, ele optou para ser franciscano, por conhecer a obra de Francisco de Assis e de muitos irmãos que foram pregar na África e que foram lá massacrados. Então, ele decidiu ser um franciscano e ele recebeu o seu hábito das mãos de São Francisco. Foi para a África pregar, esteve lá durante um ano, mas contraiu várias doenças e teve que retornar. Só que ele retornou para Assis. Estando lá, fez o seu tratamento, mas como ele era um homem muito estudioso, ele escrevia vários sermões, ele fazia pregações maravilhosas, o próprio Francisco de Assis o encaminhou para lecionar na Universidade de Bolonha e em 3 universidades da França. Ele ficou durante um bom tempo lá, depois pediu para voltar, se fixou na cidade de Pádua, onde está até hoje os seus restos mortais. Quem vai em visita lá à Itália, vai nessa cidade, visita onde estão os restos mortais de Santo Antônio. E ele continuou a sua pregação. Então os fatos assim que marcam mais a vida dele como um pregador é que a primeira delas é que ele reconstituiu um campo inteiro de trigo que tinha sido invadido pela multidão. Ele recompôs um pé de um jovem que tinha sido amputado através do quê? Da sua mediunidade de efeitos físicos. Falou num concílio ao Papa, aos sacerdotes e aos clérigos de várias nações, sendo que cada pessoa que lá estava ouviu a sua pregação na sua língua natal. Esse fenômeno no Espiritismo chama-se pneumatofonia, ou seja, através do ectoplasma que ele exalava, as palavras se formavam de acordo com a língua daquelas pessoas e as pessoas entenderam a sua mensagem. Hoje não, hoje é fácil, nós temos os tradutores, né? Então hoje é fácil, mas Santo Antônio foi pioneiro nisso. E o fato assim, mais famoso, que está lá no livro dos Médiuns, é que foi que ele, estando em Pádua,
ele sentiu que ele precisava ir para Lisboa. Então, através do fenômeno da bicorporeidade, ou seja, o corpo está num lugar, o espírito se materializa no outro, porque o seu pai tinha sido apontado como o assassino de um jovem e iria ser condenado e sacrificado. Então, ele se materializou lá, conseguiu provar a inocência do pai, porque ele ressuscitou o jovem morto e o jovem morto deu seu testemunho que não tinha sido ele que tinha atingido a sua vida. Então, por esses fatos e vários outros, ele uma vez estava pregando por hereges e todos lhe deram as costas. Então ele foi para a beirada do rio e continuou a sua pregação. Os peixes todos levantaram a cabeça da água, ficaram ouvindo a pregação. Os hereges, vendo isso, voltaram, se ajoelharam e se converteram às palavras dele, à pregação sobre a vida sagrada, a vida de Deus, dos nossos espíritos, que é a vida imortal. Então, ele foi eleito santo 1 ano após a sua morte por causa desses fatos relevantes, porque foi comprovado que ele estava na cidade de Pádua e se materializou lá em Lisboa. Isso é um tipo de mediunidade que antigamente existia. Se vocês lerem o livro dos médiuns, se vocês lerem o seu Inferno, ali mostra muitos casos que tem. Não foi só ele não, foi também um papa também que estava num lugar e se materializou em outro lugar. Então são fenômenos mediúnicos que ele possuía. Então ele era um grande doador do ectoplasma, né? E ele sabia muito bem, através da vontade, do pensamento, de auxiliar o seu próximo, manipular todo aquele fluido para que tudo aquilo pudesse se materializar e ele continuar a sua pregação. Porque o intuito dele nada mais era do que? Era de trazer as pessoas para o seio de Deus, para interiorizar a divindade dentro das pessoas que sempre, em todos os tempos, vivem, a grande maioria, afastadas de Deus. Se vivem em prol da sua vida material e se afastam de Deus. Então, esse é o capítulo do Santo Antônio. Agora vamos no São João. Bom, o São João, né? Todo mundo conhece bem o São João. É São João Batista, tá? E São João é o precursor do Novo Testamento. Então, ele é filho de Zacarias e de Isabel. O pai era sacerdote do templo e era um casal já idoso quando um anjo anunciou que eles teriam um filho. Logo, Isabel engravidou e João nasceu. Ele é primo direto de Jesus, porque Isabel era prima de Maria. E quando Maria teve em visita, depois do nascimento de João, Isabel falou: bendita és tu entre as mulheres. Tem essa oração dentro da Ave Maria, né? Então, eles têm uma diferença de... João é 2 anos antes de Cristo, né? Eles têm uma diferença de 2 anos de idade. Então, João foi criado, já no ventre, ele foi consagrado a Deus. Então, como o pai era um religioso, ele foi criado dentro dos preceitos religiosos. E ele também tinha uma oratória muito fácil, ele era um homem de uma simplicidade extrema, só se vestia com peles de carneiro, só comia frutas silvestres e mel, nunca experimentou bebidas fermentadas, alcoólicas, ele vivia uma vida regrada. Enquanto os pais eram vivos, ele pregava nas cidades vizinhas, no deserto, e ele arrastava muitas pessoas, mas como todo grande pregador, ele arruma muitos inimigos. Então ele criticava muito os fariseus, os saduceus, que eram os homens de elite, né, lá
do tempo de Jesus, era a casta alta das sociedades naquele tempo. E eram pessoas, irmãos, altamente orgulhosos, que achavam que eram sabedores de toda a verdade, e ele sempre sofria uma perseguição. Quando seu pai faleceu, ele sendo filho único, ele teve que assumir os negócios para cuidar da sua mãe, e quando a mãe desencarnou, ele doou todos os seus bens materiais para os pobres e foi trabalhar como pastor. Mas não só pastor de ovelhas, mas pastor de almas, né? Então, ele sempre que ele podia, ele ia pregar, principalmente nos lugares onde o materialismo era muito grande. Porque naqueles tempos, né, que era no tempo do rei Herodes, tudo, eles viviam muito materialismo, tinham aquelas festas pagãs, aquelas orgias, aqueles atos de concubinato, e ele combatia tudo isso. Então ele era muito perseguido, tanto é que Herodes mandou prendê-lo porque ele tinha um caso com a cunhada e ele foi taxativo, dizendo que ele não podia, que a cunhada era a esposa do filho, do irmão dele, Filipe, que estava em viagem, né, porque naquele tempo eles iam para conquistar terras, guerrear, enquanto isso o outro estava se aproveitando, tendo um caso com a cunhada. Mas a cunhada, que era uma pessoa de uma vida muito libertina, era muito astuciosa e ambiciosa, fez com que a sua filha, que era uma jovem, linda, sedutora, fosse dançar para Herodes. E ela dançou e ele ficou encantado pela menina. E aí ela influenciou a menina. Ele falou para ela que ela poderia pedir o que quisesse para ele. Então, pela influência da mãe, ela pediu a cabeça de João Batista, no qual ele sua uma bandeja de carne. Aí vocês vão perguntar, mas por que esse homem pregador, temente a Deus, passou por isso? Gente, porque ninguém fica impune à lei de causa e efeito. Nos tempos em que ele viveu como profeta Elias, ele mandou matar 250 sacerdotes de Baal. Então ele teve que passar pela mesma coisa, pela morte daquilo, porque a lei de causa e efeito, ela se cumpre em todos os momentos. Então ele foi muito conhecido pelo batismo que ele fazia, né? João quer dizer misericordioso e Batista, que emerge, que batiza. E ele batizava as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, lá nos rios, nos lagos. E um dia ele estava fazendo o batismo, Jesus chegou e pediu para ser batizado. E ele falou, eu não posso batizar você, porque você não tem nenhum pecado. Ele falou, não, tem que se cumprir tudo igual. Hoje eu estou na forma de homem, eu tenho que ser batizado. E Jesus entrou no rio, ele batizou. Na hora que Jesus saiu da água, o Espírito Santo, numa forma de uma pomba, e com a voz do céu falou, tu és o meu filho querido, tenho muito agrado de ti. Ou seja, era a voz de Deus falando e abençoando naquele momento Jesus. João teve muitas vezes junto de Jesus. Jesus muitas vezes conversou com ele e sempre incentivando ele para seguir. E o próprio Jesus disse a ele que ele era o Elias redivivo. Então tem muitas pessoas que acham que não pode ser, principalmente aqueles que não aceitam a reencarnação. Mas se vocês forem ler lá a Bíblia, o Novo Testamento, se vocês pegarem livros de Humberto de Campos que fala sobre João, vocês vão ver que eles mencionam isso como um fato. Inclusive o profeta Nicodemos, bem anterior a Jesus, profetizou que Elias iria reviver novamente. Então, ele também cuidou de muitas pessoas, orientou e fez tudo o que ele podia fazer para que o povo daquela época, o povo judeu,
que estava mergulhado, né, no materialismo, para que eles pudessem se salvar. Então João trabalhou muito para isso, cuidou dos pobres, dos doentes, dos órfãos, e levou a palavra de Deus em todos os lugares que ele pôde levar. Inclusive foi pregando até Roma, onde também foi preso, sentenciado. Ah, não, ele não, desculpa. Abafo caso. Esse é o Pedro. Ele morreu mesmo lá na Judéia, né? Mas as obras que ele fez até hoje são muito colocadas, porque a imagem dele é de um menino com uma ovelhinha no colo, né? Porque é o pastor, um pastor de almas, ele representa um pastor. A ovelhinha seria uma alma desgarrada, tá? Agora vamos falar do São Pedro. Eu gosto do São Pedro. O nome de São Pedro era Simão. Ele nasceu em Betsaída e já adulto se mudou para Cesareia, e onde ele adotou a profissão de pescador. Ele era um pescador bem sucedido, tinha inclusive um barco próprio, mas ele gostava muito da pregação de São João. Então ele e o irmão dele, André, que também era pescador, sempre que podiam, iam na pregação de João. E um dia, ele estava ainda no mar, não tinha voltado, o irmão foi, e nesse dia o irmão conheceu o Messias. E quando chegou, falou para ele: eu conheci o Messias, vou te levar até ele. E o fez. Quando chegou lá, que Jesus pousou os olhos em Simão, falou para ele: você agora não é mais Simão, você é Pedro, a pedra angular do cristianismo. E aí ele abandonou tudo e seguiu Jesus em todas as viagens, em todas as pregações. Viu a multiplicação dos pães, dos peixes, transformar água em vinho. E um dia ele foi pregar, ele subiu no barco de Pedro, e depois Jesus saiu andando assim em cima das águas. E aí, vem Pedro, anda em cima das águas. Aí ele foi andar, afundou. Aí Jesus levantou ele: porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você ia andar em cima das águas que nem eu. Mas sabe como é que é, né? A gente fala: ele é Jesus, eu não sou. Então, e Pedro começou a seguir Jesus, teve presente em tudo. Teve presente no Sermão da Montanha, na Transfiguração, teve presente na crucificação, negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha falado, mas continuou a sua obra. Um dia Jesus apareceu em espírito para ele e falou para ele: Pedro, constrói uma casa lá em Jerusalém para você atender os necessitados. Então ele, Tiago e João fundaram a Casa do Caminho, e lá eles tratavam dos doentes, dos idosos, dos órfãos, dos mendigos. Mas só que o trabalho lá cresceu assustadoramente. Eles não tinham às vezes nem tempo de fazer as suas refeições. Ficavam muito cansados, e além disso eles eram perseguidos também pelos judeus, que não gostavam, porque eles ajudavam os pobres, né? Então um dia ele falou: não, vou colocar um horário aqui, horário para abrir, horário para fechar. E naquele dia, no horário de fechar, ele foi lá e fechou a porta. Já estava pegando as coisas dele para ir lá para os aposentos dele, viu entrar um homem assim com uma capa, e ele falou: meu irmão, você não sabe que nós já encerramos? Aí tirou a capa, era Jesus, e falou para ele: Pedro, eu só pedi para você cuidar das minhas ovelhas. Desse dia em diante, nunca mais essa casa foi fechada. Pedro só saiu de lá quando teve aquela guerra entre eles e Jerusalém foi destruída. E aí então ele partiu e foi até chegar em Roma, em todos os lugares. Ele foi se reunindo com os cristãos, foi pregando até chegar em Roma, onde ele foi plantar a cruz do Cristo. E se reunia com os cristãos, pregava em vários lugares, mas como eles eram muito perseguidos, eles se reuniam no cemitério à noite. E um dia, estando no cemitério, Pedro já era idoso, tinha 80 anos, os guardas invadiram e ele foi preso
e foi para a cadeia. Foi sentenciado à morte com a crucificação, mas ele disse que ele não poderia ser crucificado como Messias, que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. No caminho, ele foi orando ao Pai, a Jesus, pedindo que mandasse braços fortes para continuar aquela luta, porque ele e Paulo, que na época também pregava junto com ele, eles já estavam velhos, cansados, eles precisavam de pessoas jovens, fortes, que tivessem realmente uma boa vontade, né? E aí ele nem sentiu que deitaram ele na cruz, que pregaram ele, nada, ele ficou ali naquele torpor, só que ele ficou muitas horas e ele não morria de jeito nenhum. Aí um centurião pegou uma pedra, tacou na cabeça dele, quando o sangue jorrou, ele se viu desprendendo do corpo. Aí ele se desprendeu e viu assim uma luz, como se tivesse uma estrela. E conforme ele foi atraído, quando ele chegou perto daquela estrela, era Jesus que o aguardava. Jesus o levou para um lugar que ele falou que tinha preparado para ele, e lá lhe mostrou todas as maravilhas do universo. Passando 2 semanas que Pedro estava lá, se deliciando com as belezas todas da vida espiritual, Jesus falou para ele: Pedro, eu não posso mais ficar aqui com você, eu tenho que voltar para a terra porque tem muito trabalho lá. Você fique aqui descansando o tempo que precisar. Ele falou: não, eu vou também. E aí veio com Jesus para a terra, porque naquela noite muitos cristãos iam ser presos no cemitério, na reunião. E quando eles chegaram, o que ele mais se assustou, que ele viu aquele centurião que jogou a pedra na cabeça dele, carregando o filho nos braços até o seu túmulo e implorando a ele que cuidasse do filho e que o curasse. Imediatamente ele se acercou da criança, lhe deu os passes magnéticos e a criança ficou curada. Esse centurião se ajoelhou e nesse momento ele se converteu ao Cristo. E assim continua a história de Pedro, que Jesus deu a ele as chaves do céu, mas o chamou de Pedro, o pescador, não de peixes, o pescador de almas. Então, meus irmãos, todos esses espíritos não tiveram uma vida fácil, tiveram uma vida de luta, uma vida difícil, mas por amor ao Cristo, pelo devotamento a Deus, enfrentaram todas as vicissitudes, conseguiram tirar todas as pedras do seu caminho para, junto ao Mestre, continuarem trabalhando em prol dos humildes, dos doentes, dos desesperados, dos descrentes, e as suas obras não terminaram, continuam séculos afora, porque o Espírito Superior, ele nunca para de trabalhar, ele não fica sentado nas nuvens ouvindo o som dos anjos cantar. Enquanto mais trabalho eles tiverem, mais felizes eles são. Enquanto mais almas eles conseguirem amparar, regenerar, resgatar, mais felizes eles estão. Então, quando quisermos comemorar os dias desses espíritos iluminadíssimos, não esqueçamos de elevar o nosso pensamento a eles, dedicando a eles uma prece de agradecimento por terem se sacrificado tanto em prol de nós, seres humanos, espíritos imperfeitos, endividados, e que estamos aqui na escola da vida para aprendermos a um dia a sermos uma fagulha do que eles representaram como espíritos super desenvolvidos, super iluminados. Que eles, de onde estiverem, eles possam derramar as suas bênçãos em todos os aflitos, em todos aqueles que gemem nos leitos dos hospitais, dentro dos casebres onde há fome,
eles possam estar junto daquele que está caído na sarjeta, que eles possam visitar os lares desajustados, que eles possam consolar os aflitos, que eles possam ajudar os que estão presos a se regenerarem, porque todos nós somos espíritos errantes, mas que estamos aqui no caminho para um dia nos tornarmos espíritos melhores e podermos cooperar na grande universidade da vida, que é amar ao nosso próximo como eles amaram. Que Jesus, nosso Mestre abençoado, nos ilumine, estenda suas mãos e nos ajude nessa caminhada. Graças a Deus.